Assiste um acidente, tem 10 pessoas, cada um conta uma história. Então é isso que nós estamos vendo. É a sua visão. Então, nós estamos hoje aqui com a dona Marlene Esteves, né, esposa do Sr. Luiz, para conhecer um pouco mais da vida dele, da vida dela, junto com a Barbosa e Marques. Então, Marlene, o Sr. Luiz, ele foi o pioneiro do desenvolvimento do laticínios no Vale do Rio Doce. A senhora presenciou isso. Como é que foi o Sr. Luiz nesse trabalho? Como é que a senhora via ele executando esse trabalho e como era executado? Dia e noite, noite e dia, semana em semana, mês por mês. Então era... Muitas vezes ele trabalhava de dia e viajava à noite para chegar. Por exemplo, trabalhava em Tambacuri, viajava à noite para chegar em Carangola de manhã e já estar no serviço. Então tinha que ser assim, porque era um após outro, né? Foi Tambacuri, depois foi Caratinga, depois foi Conselheiro Pena. Eles foram abrindo essas fábricas e foi expandindo em postos. Então cada fábrica tinha uma... Quando ele veio de Carangola, vocês se casaram? Ele chegou aqui em 53. Vindo de Carangola? Vindo de Carangola, para conhecer a região. E como a senhora tem história, como foi essa vinda dele para cá? Aí ele chegou aqui, o primeiro lugar que ele foi na fazenda do Coronel Altino, que eles cederam para ele um lugar para receber leite. E aí fazia do leite, já fazia o creme para mandar para Carangola virar manteiga, né? Depois ele conheceu Itambacuri, a fábrica, compraram a fábrica de... Barbosa e Marques comprou a fábrica de Itambacuri e aí começou a captar para Itambacuri. E aí começaram a abrir os postos e às vezes era em fazendas. Mas ele não veio casar? Não. Aí nós casamos em 54. E fomos morar em Caratinga, quer dizer, eu tive casa em Caratinga, mas morava mais em Tambacuri, porque ele viajava e eu vinha para Tambacuri. Nesse início, então, de 51, vamos falar assim, a senhora entrou na vida Barbosa Marques em 54. Em 54. Né? Então a senhora entrou e começou a presenciar, a senhora começou a viajar aqui. A senhora quase sempre, quando possível, só estava com ele, não é isso? Essas andanças? Em viagem de Barbosa e Marques, não, porque Marilê nasceu em 55. Então, eu fiz da minha vida o peão em Tambacuri, porque lá ela nasceu em Tambacuri. E como é que era, como é que era a fábrica, os funcionários? O senhor Luiz comentava com a senhora as situações, está difícil demais a estrada ali, nós vamos ter que montar um posto ali. E tinha essa conversa com a senhora? Tinha. A senhora lembra? Lembro, mas só que eu não... Era muito difícil, as estradas eram dificílimas. A gente levava 4 horas ou 5 de Tambacuri aqui, com caminhão de madeira, de tora na frente, e você não conseguia passar por causa da poeira. E quando era poeira, era lama. Às vezes a gente ia daqui para Itambacuri de avião. Teve uma vez que nós saímos daqui 5 horas, quando chegamos lá, estava um fuzuê de gente querendo, nos esperando no aeroporto, porque já chegamos lá escurecendo, não tinha luz. E ainda tinha um agravante, que Tambacuri também não tinha... A luz de lá ia e voltava. Então, ele providenciou para reformar reformar a usina e fez a inauguração da luz elétrica lá. Agora, não me pergunta ano, porque isso aí embolou tudo. O senhor Luiz, era ele? Quais eram as outras pessoas, diretores que estavam junto com o senhor Luiz? Quem ficou em Carangola? Em Carangola tinha o Jonas e tinha
no Rio era o Dr. Zé Larivoar. Esposo da Dona Maria Helena. Pai da Maria Helena. Pai da Maria Helena. É avô do Luiz Fernando. E o Antônio Marques, né? Como é que era? O Antônio Marques é o pai que o senhor está falando ou o filho? O Antônio, filho. O filho, o pai, o fundador, eu não conheci, não. Só conhecia a mulher dele, que era a mãe. Uhum. Nessas reuniões, deve ter tido reuniões com eles, né? A senhora presenciou? Ah, sim. Senhora eu ia ao Rio com a Luísio. Do fundador, a senhora ouviu uma história dele? Essa era já conhecida, né? Do princípio do Barbosa e Marques. Começou com a fábrica de sabão, essas coisas todas. Mas assim, porque uma coisa que eu acho interessante é que, como é uma empresa familiar, né? Houve diretores de fora, mas a família sempre teve... Eles vinham muito aqui, o doutor Zé, o Antônio, o Jonas, vinham muito aqui. Nessas vindas, existia alguma coisa interessante, que a senhora lembra, de conversa, de expansão? Não, só as viagens, eles iam a Conselheiro Pena, de jipe, geralmente... O Aloísio só andava de jipe, que era a condução dele era um jipe, porque passava em todos os lugares. Mas nessa época, nós mudamos para cá em 57. E eles vinham muito, ficavam hospedados lá em casa. Pois nessas confraternizações, né? Tinha confraternização, era muito bom encontrar. A senhora presenciou alguma conversa de negócio deles, de expansão, vamos fazer isso? Sempre tinha. A compra da fábrica de Conselheiro Pena, depois a compra. Eles tinham ligação com o laticínio de Teoflotone, mas era uma ligação de companheiros, um acudia o outro na falta de energia, Mas assim, de fazer parte de reuniões, não. As reuniões eram feitas lá na fábrica, no Barbosa e Marques. E lá em casa era mais reunião familiar mesmo. E como é que eram essas reuniões? Muito fraternas. O São Luís, algumas pessoas a gente entrevistou, né? Ele era muito enérgico, muito correto. Né? Ele era um homem sábio, a correção e inclusive o Barbosa e Marques prima pela vamos dizer, por não falhar com os produtores. Eles estão sempre em dia, presentes, é a voz corrente, né? Eles nunca falharam, falaram, não, nós não podemos agora, nós não podemos fazer isso. Não. A senhora lembra, no início a gente já sabe que foi muito difícil, né? Ainda mais não, eu lembro do desespero quando um caminhão ficava preso com o leite numa estrada que não dava passagem, tinha que mandar socorro, essas coisas todas. Quando dava problema, não, a pressão ia lá em cima, descia. Mas era aquela agitação, né? Às vezes ele passava 15 dias correndo fábrica por fábrica para chegar em casa. Era nesse ritmo. Ele ia muito em Carangola? Ele ia Carangola, visitava os postos de Carangola, chegava aqui em Valadares, visitava os postos aqui, que era Conselheiro Pena, e postos, que eu não sei mais quantos eram, mas eram muitos. Uhum. Daqui ele ia para Nova Módica, e era Nova Módica, São José Divino,
aquela região toda, e várias fazendas tinham o desnate de leite, recebia o leite ali em volta. Tanto que tinha uma fábrica ali na Várzea Alegre, que recebia daquela região. Tinha uma fabriqueta ali na entrada também, recebia o leite, fazia o creme para não... Porque era difícil, energia. Cada fábrica dessa tinha um motor diesel que fornecia energia para fazer o desnate. E lá na Várzea Alegre chegou a fazer queijo. Deixa eu te falar com a senhora. O senhor Luiz, alguma vez, ou ele, ou o senhor José Marques, chegaram a conversar alguma coisa que a senhora deu alguma opinião sobre algum assunto? Tipo assim, talvez a senhora percebe muito a senhora. Não, não entrava nessa seara, não. Não. Eles faziam, na verdade, eles faziam isso mais em fábrica. O que havia era conversa dentro de casa, conversa pessoal minha, dele, se tinha algum aborrecimento, mas nada que eu entrasse no... Só lembra de alguma coisa que possa ser falado sobre Não, essa convivência? não lembro, que são coisas corriqueiras de vida, né? Nessa convivência com os diretores, né? Fizeram a história da... Não, era de muita amizade, até muito divertido. Até. Só lembra de alguma coisa, alguma coisa engraçada que aconteceu numa dessas reuniões? Não lembro, não. A coisa, mas não é nem coisa assim. Nas viagens aqui para Conselheiro Pena, era sempre divertido. Eu fiz umas 2 viagens acompanhando o pessoal, mas não... Teve até uma vez que o doutor Zé Esteves foi, e ele veio para dar uma volta e tinha mais gente. E tinha que passar num putilhão, assim, eram 2 tábuas, quase todas, os córregos, você passava assim, eram 2 pranchões, você marcava, passava e saía lá adiante. Aí na hora que o Luiz entrou, ele falou assim, vai cair. Aí caiu o carro. Ele falou assim, olha, você falou que ia cair, caiu. Pronto, agora tem que descer e tirar o carro. Aí mais alguma dessas não, agora só essa que veio a mente. Assim, vai acontecer, aconteceu. Mas foi brincadeira de... Ele falou, vai cair, caiu. Mas não lembro, eu não acompanhava muito. Eu tinha 4 filhas, né? Então era... Muitas festas aconteceram, não é? Tinha as festas de fim de ano. Como eram essas festas? Mas não sei, eu não fazia parte das festas. Era festa de funcionários. Então eu não... Algum dia que o senhor Luiz chegou em casa aborrecido? Alguns chegaram, mas chegou algum que desabafou, poxa, a coisa não funcionou da forma que a gente pensou. Mas isso sempre havia, né? Tinha sempre problema. Problema era o que não faltava. De leite, de coisa que não dava certo. Mas não as coisas resolvíveis. O senhor Jonas, lá em Carangola, ele era muito político, né? O senhor Jonas Marques. O Jonas e muito atuante, né, na sociedade lá de... Como é que a família via a atuação política dele no meio? Não sei. Porque as distâncias eram muito grandes. Hoje é que as distâncias são pequenas, né? Eram muito grandes. Eu ficava muito tempo sem ter contato com ninguém. Eu ia a Carangola, assim, numa reunião, por exemplo, essa festa de Santo Antônio, eu fui uma vez só. Você não podia... criança estudando. Então, minha vida era um pouco
a parte dessa vida de correria dele. A senhora lembra alguns momentos que marcaram a Barbosa e Marques, que a senhora presenciou nesses 100 anos? A senhora só consegue detalhar alguns fatos relevantes nesses 100 anos? Nesses 100 anos? Não, da fábrica, mas a parte que a senhora participou, né? De 54 para frente. 100 anos para trás é que só a senhora, se foi história, talvez a senhora ouviu alguma história do passado, né? Igual nós estivemos lá, filmamos a fábrica de sabão, então nós escutamos algumas histórias do passado, né? A gente não presenciou. Coisa assim, muito relacionado com o movimento de fábrica e tal, eu não participava não, porque minha vida era mais familiar, era daqui para Itambacuri, eu ficava lá na minha casa, lá de mamãe e papai, e com os meninos adoravam ficar lá. Então, por exemplo, se ele viajava, às vezes eu ia para o Rio com ele, mas a maior parte das vezes, quando ele ia a trabalho, eu não... A construção da fábrica? A construção da fábrica, nós íamos muito lá, participávamos, mas sem dar palpite. Quando eles decidiram construir? Aí você já sabe, porque alguém já contou. Quando eles decidiram construir, como é que foi? Como é que o senhor Luiz comentou alguma coisa com a senhora? Ou estavam, e eles comentaram, mostraram se aqui vai ser? Fiz a planta, o primo dele veio, o Roberto Beruto, que era filho da Edir, que era irmã do Jonas, do Antônio. Ele era engenheiro? Ele era engenheiro, ele veio para fazer a construção da fábrica. A gente acompanhou a construção, mas sem dar palpite. Mas assim... levava as meninas para ver e tal. Teve um fato muito importante, foi na época da Revolução, que os generais, os coronéis entraram nessa questão de firmas particulares. Eles queriam que fosse tudo cooperativas e tal. Então, daí nasceu a cooperativa de Itambacuri, que foi fundada por Aloysio, funcionando, era cooperativa, tinha presidente, mas funcionando no Barbosa e Marques e recebendo o mesmo leite, os mesmos fornecedores, mas virou cooperativa, que está lá até hoje. E a cooperativa de Conselheiro Pena também, fundada nessa circunstância. Foi quando o Heber foi comprar leite lá em... Então foi uma imposição do governo e a forma que a Barbosa achou... saiu lei, foi um... Pois é, aí vamos voltar aqui na construção. Quando o senhor veio e eles bolaram como é que seria a fábrica, né? O senhor Luiz chegou a mostrar para a senhora, assim, essa aqui vai ser nosso futuro, alguma coisa nesse sentido? Qual que era a visão dele? Porque para eles fazerem... Inclusive ele viajou com o Antônio, ele foi à Europa para ver fábricas, para ver para introduzir o Tetra Pak aqui. Mas assim, ele falou alguma coisa que talvez chamou sua atenção, que ele olhava para a planta e assim, não, nosso futuro está aqui. Não. Mas e nessas idas que estava construindo a fábrica, qual a visão que a senhora tinha? A senhora viu o início, né? A senhora viu desbravamento, você viu ele cortando capim, mato, abrindo. Aí quando a senhora vê um monstro de fábrica desse sendo feito, a senhora sentia? O que a senhora sente pela Barbosa e Marques? Eu acho que eu sinto gratidão, porque a nossa vida está vinculada totalmente ao Barbosa e Marques, né? A minha vida familiar, quer dizer, o que ele fez
Ele teve a recompensa, depois ele saiu para fazer o grande sonho dele, que era ter uma fazenda, né? Ele se desligou da firma e viveu ainda, isso eu não sei, uns 10 anos, fora do Barbosa e Marques. Só na fazenda. Mas com leite, era a paixão dele, era o leite, né? Tanto que ele trouxe para cá as primeiras novilhas holandesas, meio-sangue, para incentivar o pessoal a melhorar o gado, para melhorar o leite. Então eles achavam engraçadíssimo ele fazer silo para dar a vaca para comer no coxo. E achava engraçado aquelas vacas pretas, porque todo mundo só criava zebu, né? Então dizer que era para botar o pessoal para pensar, eles tinham uma visão mais ampla, mais. Depois que a fábrica ficou pronta, ele ficou mais um tempo lá e saiu, o senhor está falando. Né? Ele treinou quem pro lugar dele? Quem que ele veio o Antônio Maurício, nós fomos Antônio Maurício te conta essa história. Nós fomos como é que chama? Antônio Maurício é de onde? Gente, espera aí. Santos Dumont e Barbacena. Nós fomos a Barbacena, que ele soube do Antônio Maurício, que tinha formado na escola, e ele trouxe muita gente da escola. Dizer que as moças tinham que fazer um busto para ele, que casou de gente aqui. De moça aqui que vinha da escola para cá. Então nós fomos lá para ele contratar o Antônio Maurício. O Antônio Maurício veio para aquele novinho. E uma série o Fausto, veio novinho para cá, o Fausto Maciel. Esse negócio de nome agora está me faltando esse nome todo. De vez em quando eu misturo o nome das filhas. Vou chamar um. Então tinha o seu pai, né? Seu pai veio novinho para cá. Passou muita gente lá. Inclusive ele casou depois que estava aqui. Foi. Porque ele foi lá casar com sua mãe. Não quis daqui não, Não, ele já veio comprometido. Mas quer ver, tá vendo? São coisas que aconteceram, né? No dia a dia. Mas o dia que o senhor Aloysio decidiu que ia sair? Aí ele foi sentindo que já estava na hora de parar, porque ele teve um infarto com 44 anos. Primeiro infarto que ele teve. Então, ele foi fazer uma reunião em Belo Horizonte e estava sentindo e chegou lá, passou mal, chamou meu irmão, ele falou assim, eu estou com problema de coluna, que eu estou sentindo uma dor aqui e tal. Levou no cardiologista, ele estava infartando. Aí nós ficamos um mês, ele em repouso lá em Belo Horizonte. Eu fui para lá e as meninas foram estudar em Tambacuri. A família da senhora estava lá? Foram ficar com a mamãe. Aí, daí para ele começou a pensar assim... Aí ele já começou a achar que a coisa tinha que mudar. Aquela vida corrida e aquela correria teve que maneirar, né? E ele ainda ficou no Barbosa e Marques uma temporada. Só uma coisa que eu lembrei aqui, o senhor Aloysio foi preparado. Né? Ele comentou só sobre isso, que eles colocaram ele para poder estudar na Cantoche, porque eles precisavam de alguém que entendesse mesmo do assunto. Ele já comentou isso com a senhora? Como chegaram para ele e falaram assim,
estudar na Cantoche para poder... A Cantoche estava começando. Eu não sei se foi a tia Milotinha, a mãe da Iole, a avó do Luiz Fernando, a bisavó do Luiz Fernando, que era madrinha dele, que ele estudou em Carangola, ele fez o ginásio em Carangola. Quando terminou, ele falou assim, tem um curso muito bom em Juiz de Fora, que tal, se você quiser fazer. Então ele foi. E foi dos alunos mais. Tanto que a Pautília, que era uma laticinista, assim, eu brincava com ela que ela não tinha sangue, não, que ela tinha leite nas veias, porque ela só conversava em leite. Ela até promoveu uma viagem aos Estados Unidos com os professores da escola, e a Luísa foi, e eu fui com ele nessa viagem, para conhecer os laticínios americanos. Então foi uma viagem grande, sabe? Foi até de Minnesota, começou no sul, passamos em Chicago e depois na Filadélfia, até sair em Nova York. No seu entendimento, você acha que essa formação dele, a Cantoche como técnico assim, ajudou a abrir os olhos dele e ver a evolução que poderia ter no setor? Sempre. Ele sempre queria mais. E as metas dele eram esse ano ele fazia as contas todas, esse ano nós recebemos tanto, mas o ano que vem nós temos que receber tanto, e ia tanto que abriu Carlos Chagas, depois foi Águas Formosas. Foi aí que eu acho que ele cansou. Mas aí como ele foi um cara, todas as pessoas que estão, elas foram preparadas, são muito bem preparadas. Bom, vamos só lembrar, eu gosto do Luiz Fernando. O Luiz Fernando está muito bem preparado para assumir um posto talvez maior. A direção, isso, né? Todos que a gente viu, todos tiveram alguém, esse aqui me ensinou, aí eu fui e aprendi para poder assumir aquele cargo. Hoje nós estamos com o Luiz Fernando, né, que é o que está sendo preparado para tomar conta, gerir a situação toda. E ele, em conjunto com o Sr. Humberto, estão fazendo isso, né? E eles dois. E a coisa concentrou, melhorou, porque era muito disperso, né? Era leite aqui, leite ali, aquilo. Agora não, tem a captação do leite que vem toda para aí, e a fabricação é muito mais bem olhada, vamos dizer, né? Então, porque tinha uma fabriqueta em cada lugar para a condução do queijo era muito difícil, né? Das estradas. Das estradas, se perdia, né? Perdia. Se não fizesse, perdia o leite. Então tinha uma fábrica em Pescador, uma fábrica em Nova Módica, tinha a fábrica de Itambacuri, que captava esses produtos, tinha a fábrica e fora outros, em Conselheiro Pena, fora esses outros que eu não... O que a gente vê, cada um nessa engrenagem fez a fábrica só evoluir. Né? Você não vê a fábrica ela regredir, né? Você só vê ela evoluindo, crescer. Né? Isso é interessante, você ver isso no sistema. Né? Porque, igual a gente falou, é uma empresa familiar. E tinha funcionários que lidavam com a fábrica como se fosse uma família mesmo. Porque ele falou assim, aqui não é o fulano, nós sempre usava o nós. Nós vamos fazer, nós. Então a pessoa se achava fazendo parte da família daquela. Você acha mesmo, não, Maria? Não tem um que você não crê. Rapaz, mais para falar mal da família dele do que falar mal da Barbosa e mais. Assim, pelo menos as pessoas que a gente pega, todos são muito
Então era. Você vê que quando tem qualquer reunião lá, os antigos todos estão lá na maior. Era o Sebastião Fontes, Erulídio, né? E vários outros que quando encontra com a gente, faz aquela festa, assim, lembra disso. Então. Só lembra de alguma coisa? Lembra disso? Gosta de lembrar disso? Só lembra disso? Não, daquelas reuniões, como é que era bom, que mesmo aquele Arnaldo Nick, que dirigiu durante muitos anos para o Barbosa e Marques, ele era de Tambacuri e dirigia aqueles caminhões, que a Luiz comprou aqueles caminhões de guerra para poder passar nessas estradas. Então ele que era o motorista. E o seu Lorival também? O Lorival era gerente lá de Nova Módica, né? Você não lembra de alguma situação com o seu Lorival? A senhora aí, numa conversa, algum papo? Tinha papos assim, mas de lembrar. O tempo vai passando, a gente vai virando as páginas. As coisas ficam ali no escaninho da memória. Numa conversa, às vezes sai alguma coisa. Você lembra disso, mas assim para lembrar. Não. E o Theo? O Theo, quando veio para cá, foi justamente quando o Luiz saiu. Então a gente tinha muito contato lá, quando ia a Carangola, naquelas festas do tênis. Então era um relacionamento social. Os aniversários, a gente estava sempre presente, o aniversário dele, a gente ia, aniversário aqui em casa, ele vinha. Você veio o Theo e o Samuel? O Samuel foi para os Estados Unidos fazer um curso que a Pautilha, que era muito amiga de Aloysio, arrumou para ele. Foi Samuel e mais 2, que nós encontramos nessa viagem que fomos aos Estados Unidos. Ele estava lá se preparando, voltou. O Samuel era filhado do Jonas. E o Jonas é que encaminhou. E ele veio para cá. Quando a Luiz saiu, ele veio para cá. Aí ficou o Samuel? O Samuel, E o Theo na gerência do escritório, né? O Theo veio para o escritório. Que o Zé de Aquino é que começou aqui. Daqui ele foi para o Rio. E está lá. E está lá, com 90 anos. Vou pegar ele. Ele ficou muito tempo aqui? Ficou bastante. Ele... A senhora lembra de alguma conversa com ele? A gente tinha muito relacionamento, as filhas, mas a gente era relacionamento de amizade, de empresa ninguém entrava, não, porque era coisa que não competia, né? Não era da nossa competência. Mas a senhora era sábia, a senhora tinha a visão da senhora. O que a senhora via acontecer em volta da senhora e assim, te chamava a atenção? Nossa, mas eu não sei, não lembro. Não. É coisa para eu falar também, a minha opinião. A opinião é muito positiva, mas é uma opinião pessoal, que não cabe. Cabe. Aí, os elogios que eu tiver que fazer, eu faço direto. Então, aí é uma coisa toda muito profissional, né? Não é nada, por exemplo, não é um livro familiar. É uma coisa sobre a empresa. É empresarial. Que é uma empresa familiar. Pois é, mas... Então, que cada detalhe, ele é muito importante. Tipo assim, a gente não tem noção da essência do livro. Gente... Né? O detalhe, ele é muito bacana. Você não está filmando não, né, meu filho? Esse negócio, esse papo, ele está gravando? Não, estou gravando. Então você dá umas cortadas aí. Eu acho que agora chega. Não, chega não. Não, eu...
vou querer mais Você olha aqui, ó, não tem nenhuma foto minha. Ah, botaram uma foto minha ali, só. Que estava lá no meu quarto, Marilene trouxe para aqui sem autorização. Vai levar um pouco. Deixa eu falar com a senhora. São 100 anos numa empresa. Que é um acontecimento numa economia como a nossa, cheia de altos e baixos. Ela sobreviveu a todos os baixos e venceu todos os altos, né? Por que a senhora acha isso? Uai, eu acho que é a força da família e eles têm amor à firma. Foi criado a parte familiar ficou preservada, né? Então é uma homenagem ao fundador que veio trazendo aquela garra dele para a família. Eu acho que isso tudo é amor. Eles me perguntam por que eu estou na fazenda, por que eu fico a semana inteira na fazenda. Eu falei, porque aquilo que me caiu no colo, e quando cai no seu colo, é como um filho. Você vai jogar fora seu filho? Não. Então você tem que tomar conta, ninar e ajudar a crescer. Eu acho que o Barbosa e Marques foi a mesma coisa, um filho que caiu no colo de cada um. A senhora teria alguma mensagem, alguma coisa que a senhora faria especialmente para cada um desse, vamos falar de convívio de diretoria, para cada um, se só tivesse a oportunidade de falar para o seu José Esteves, o seu Jonas, o seu Antônio, o seu Humberto, o seu Luísio, o seu Luiz Fernando, assim, cada um, eles são parte de um todo. Né? Para cada um foi essencial em alguma coisa. Na visão da senhora, na ótica da senhora, o que cada um representou nesse sistema? O Zé Esteves sempre foi de uma elegância, como parente, ele era um parente essencial, muito carinhoso com a gente. E a Iole era uma mãezona para a Luísa. A Luísa considerava ela uma mãe. E ela tomava conta dele quando ele veio para Carangola estudar, e ela se precisar chamar atenção, ela chamava. Então, ele tinha um carinho enorme por ela. E como ele tinha, eu tinha também. E ela me tratava assim, como filha também. O Jonas era um gentleman, né? Era uma pessoa nobre de caráter e nobre de postura. E o Antônio também, ele chegava aqui, era uma festa constante. Dinâmico, inteligente demais, prosa excelente. Então eu tinha sempre tive um relacionamento muito bom com todos eles, tanto que os meninos me chamam de tia. Luiz Fernando. A gente ia para as festas de aniversário. O Dinho, conheci o Dinho pequenininho, lá em São Paulo. Tia Marlene, todos me chamam de tia Marlene, tia Luísio. E Maria Helena sempre foi amiga. E a Luísio era o companheiro, levava a Maria Helena para as festas, e era o companheiro lá, e quase irmão, né? Então é família mesmo. A senhora viu o senhor Luiz Fernando se formando para se tomar conta da fábrica, ou esse contato era diminuto?
A gente tinha contato mais quando ia ao Rio. Às vezes eu fui a São Paulo e tive contato com eles. Mas às vezes que eu ia ao Rio, eles estavam lá passando as férias, eram meninos, estavam passando as férias lá com a avó. Eles iam muito para a casa da avó. Então a gente teve contato de infância e tudo, acompanhei o crescimento deles. Nessa fazenda, o senhor Luiz comprou depois que saiu do Barbosa, ou comprou antes e foi para lá depois? Não, comprou depois. Aí a senhora e ele sentado na varanda, assim, dando aquela relaxada. Aí você está querendo entrar. Não, ele alguma vez comentou alguma saudade do passado, de como que era? Porque talvez aí tá relaxado, tá tranquilo, ele comentava alguma coisa, ou alguma coisa que chegou para ele para ouvir, porque logicamente ele ele saiu, mas não perdeu o contato. Né? Ele, né, como um homem que era dinâmico, coisa, com certeza ele acompanhava e tinha noção do que estava acontecendo. Ele comentava alguma coisa com a senhora, assim, tipo, numa conversa, num cafezinho, um suco, sobre a firma, sobre como é que ela estava, se ela, na visão dele, que era isso mesmo, ela estava indo para o rumo certo, estava indo para frente. Só chegou a ter esse tipo de conversa com ele? Não me lembro, não. Ele ficava tão imbuído nos negócios dele que focado. E depois ele aproveitou pouco, porque Aloysio faleceu em 82. Em 81 ele fez a cirurgia do coração, né? Ele botou safena. Então nós ficamos praticamente o ano de 81 para 82 em função de tomar conta. Então o foco mudou. Mudou um pouco. Mudou o foco. Uma mensagem para os 100 anos da Barbosa? Mais 100 e que continuem firmes nesse propósito de botar a firma para frente, para o alto. Os produtos cada vez são melhores, né? O aprimoramento da produção foi visível e a gente está acompanhando isso. Cada passo que dá, a gente acompanha também, né? O Luiz Fernando traz para a gente ver e a gente participa. Esse cuidado e zelo eles têm ainda. Né? Quando passou ao leite caixinha, a senhora presenciou a conversa, igual a senhora falou, ele traz para a gente ver, traz para a gente entender. É tudo que... Quando eles foram montar, eles apresentaram a ideia, como é que foi essa apresentação? Não, a Luísa às vezes trazia as embalagens para mostrar, mas isso aí era coisa que era resolvida lá na firma, no escritório do Rio. Quando eles resolveram o leite em pó, o que passou na cabeça da senhora? Só pensou? O leite em pó eu não estava mais lá. Mas como família, como o que a senhora achou? Não entrou na minha. Porque eu acho que um negócio desse, quando vem à tona, já foi estudado, já foi discutido, já fizeram as contas, já botaram no papel, quando chega para... Algumas conversas, a gente percebeu é que eles não fazem uma coisa da noite para o dia. Não, era sempre muito, muito, muito pensado e muito estudado. A viabilidade, né? Isso ajuda. E eles sempre foram muito cuidadosos com os mercados, né? O mercado do Nordeste é um, o mercado de São Paulo é outro, o mercado de Belo Horizonte é outro, o mercado de... Cada mercado é um, para você botar o produto que o mercado gosta e quer, né?
Ponto final. Se a senhora lembrar de alguma coisa, se a senhora tiver fotos, talvez só tem fotos do como começou a construção, aqui, talvez tem fotos dos caminhos que a senhora andou, se a tiver, para mim é importante. Não precisa ser agora, é só, porque até mais fácil, é só a senhora comunicar lá na Barbosa, com a Sama, que ela liga para mim, a gente passa aqui, pegaria, só para a gente fotografar. As fotos a senhora tem umas fotos da construção, mas fotinha dessas maquininhas antigas. Não, é o que a senhora tiver. Vai agregar valor no que o rapaz vai escrever. Né? Porque ele vai ver isso, vai absorver como escrever. A gente não sabe qual é a linha que vai levar. Né? Por isso que eu falei que a senhora, a minha parte é familiar. Né? E não é uma história familiar. A fábrica é familiar. Então é uma história familiar. Né? Então tem a visão dos diretores, tem a visão dos funcionários e tem a visão da família que vivenciou. Amanhã mesmo eu vou entrevistar a mãe de Sr. Fernando. Né? Então, algumas coisas que viram, que viveram, a senhora viveu. Né? A senhora ajudou, talvez a senhora não usou uma facão mais, mas estava junto onde estava o facão, só estava atrás ali e sofrendo, né? Porque não era fácil. Não foi fácil, muitas. Então, essa visão ela é importante para o sistema, para ele poder se sentir. A gente fala que a vida foi rápida, gente, mas passou depressa demais. Isso foi outro dia e tal. Mas se a gente vai relembrar passo a passo, quanta coisa que a gente... Porque a nossa geração passou de uma geração que não tinha telefone, que não tinha... Só tinha rádio, como comunicação, telégrafo e tal, para a internet, WhatsApp. E eu tenho uma neta na França que eu converso com ela pelo Viber, ela está ali me olhando, mando mensagem, ela recebe na hora. Por isso que eu acho que a fábrica, ela cresceu foi no passado. Porque hoje tem muita tecnologia. E a época... A visão desses senhores, Luiz, José, do senhor Antônio Marcos, pai, de todos, a visão que eles tiveram, vamos fazer. Porque ele começou com a fábrica de sabão, 2 anos depois ele começou a mexer com manteiga. Então, esses caras, eu acho que, tipo assim, no meu entendimento, não sei se a senhora pensa a mesma coisa, a fábrica, ela se alicerçou aí no passado, que ela foi forte. A fábrica, eles compraram a fábrica que funcionava nos fundos do hotel Carangola, que era o Paiva, por isso chamava Manteiga Paiva, né? Pois é, mas só concorda comigo, o senhor daquela época. Ter essa visão, né? Ter essa visão. Eles entraram também no açúcar, eles faziam um açúcar refinado, chamavam Monte Branco. Depois entraram, e era o forte deles, quando nós casamos, era café. Quer dizer, eles conseguiram diversificar bastante. E depois escolheram um ramo que era o laticínios, que quando a Luiz veio para cá, que ele soube do Vale do Rio Doce, ele falou assim, tem uma região que está inexplorada e a gente pode crescer para lá. Então ele veio, e depois o Zé Esteves veio com o Jonas, para ver as possibilidades. Então, né? Essa visão que é bacana, porque depois você compra... Porque a última fábrica a ser comprada foi aqui de Valadares. Na minha lembrança. Né? Mas aí já é visão deles também. E como a estrada melhorou... E Valadares concentrava. Era a concentração de toda a região. Teoricamente, Valadares tiraria o serviço. E a cidade que tinha condição de finalmente aqui um cruzamento de estradas, né? Avião. Tudo é visão.
pensar na frente. Isso eu perguntei para a senhora, como é que funcionava a cabeça desses homens. Como é que funciona a cabeça desses homens? Da mesma família, mas eles têm eles têm uma regra. Eles estão, sempre, vamos. Acho isso muito interessante. Ser firme nisso aí, com 100 anos, é mais isso também, eles sempre vão para frente. E sempre mudando de lugar, assim, na época, né, para o melhor. Porque o seu Antônio, ele saiu da onde ele tinha uma fábrica de sabão e foi para perto onde tinha um trem. Ele levou para onde tinha perto do trem para quê? Para poder movimentar mais rápido. Então a visão desses homens lá para trás, parece que todos foram pegando, né? Isso é interessante. Exemplo é uma coisa importante. O bom e o mau. Se você pega o bom, beleza, né? Porque pega, é quase que uma doença. Bom exemplo e mau exemplo. E eles pegaram o bom. Que bom que pegaram o bom. Então é isso. Mais alguma coisa para falar? Não. Nossa, eu já falei demais, eu não falo isso tanto, não. Falamos quase 10 minutos. Nossa, que isso, né? Tem meia hora que nós estamos conversando aqui. Eu não sou faladeira, não. Alguma mensagem para o seu... Já dei. Para o seu Humberto e para o seu Luciano? Mas eles são amigos, eles sabem que eu quero o melhor para eles e para a firma. E sempre fui solidária. Estou sempre presente aqui. O parentesco era de Aloysio, mas eu virei parente também. É capaz do sangue até parecer de tanta afinidade que eu tive lá com a família. Eu agradeço a senhora. Aí se a senhora conseguir as fotos... Tá, eu tenho... Eu acho que eu tenho aí. Eu dei uma mexida aqui e saiu tudo do lugar. Tinha tudo num lugar só e virou uma confusão, porque tem que mexer em armário. Agora eu tenho que procurar. Pois é, mas porque as fotos aonde as fotos estão. Eu tinha tudo assim, as fotos de Aloysio numa caixa, as fotos das meninas, uma a uma. Agora eu tenho que ver aonde que elas estão. Não, aí a senhora achando, só fala que aí eu passo aqui. Tá. Eu pego, fotografo e eu trago de volta. Isso para mim é mais fácil do que falar. Não, só falou bem, tranquilo, é isso mesmo. É o que a senhora conhece, é o que a senhora viveu, é o que a gente precisava. Foi o que a senhora viveu. Com certeza, muita coisa a senhora filtrou, senão eu não vou falar, que eu acho que não tem motivo, não tem necessidade. A gente acha que tinha, mas aí é da pessoa. Tem corta ou não, isso aqui eu acho que não tem, porque é minha vida. Né? É a minha. Mas a vida da senhora, igual a senhora falou, os meninos do parentesco é com o seu Aloysio, mas eu acho que meu sangue já virou. A afinidade é tão grande. Então, a história familiar, nesse contexto, ela é importante. Porque, se fosse fosse uma empresa multinacional, que não é familiar, realmente não caberia. Cada um vai... mas como é uma história familiar, uma empresa familiar, então toda história familiar, ela cabe. Ela cabe do entendimento, depende, do que eu falei, depende muito como o cara vai levar a história. Né? Eu levaria a história familiar mesmo, eu contaria a história da família e dentro eu jogaria os ramos dos funcionários, dos diretores e como a firma foi crescendo, mas eu não perdendo a linha familiar. Você participou disso a vida inteira. Você nasceu aqui. Seu pai estava dentro do Barbosa e Marques, dia e noite. E ele falou mais de 2 horas, tá? Mas ele é bom de falar. E bom de lembrar. Uai, quando ele chegava nas reuniões lá da escola, todo julho tinha uma reunião na escola. Aí, quando ele chegava assim, pronto, quem falou, falou. Quem não falou, falasse. O João chegou. Não, mas eu agradeço a senhora por ter recebido a gente. E vou só esperar as fotos para poder a gente anexar. E ele tem uma memória ótima. A minha não é muito boa, não. Não, foi boa. Eu tenho certeza que a senhora escondeu algumas coisas, não quis falar algumas coisas.
Mas é da senhora, que é história, só porque as pessoas, né, acham Não que tem muito, né? A vida, quando a gente está com filho pequeno, a vida fica muito pautada ali, né? Não, mas obrigado, meu. Ok. Hoje